Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 16. Diz assim, Jesus falando: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário o dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pelas 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse a eles: vocês também vão para a vinha, e darei para vocês o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez por volta do meio-dia e às 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. Versículo 6: e saindo por volta das 17 horas, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou a eles: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? E respondeu eles: porque ninguém nos contratou. Então disse eles: vão também para a minha vinha e trabalhem lá. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes os salários, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Vindo os da hora das 17 horas, recebeu cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam mesmo 1 denário. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo receberam igual a nós, que suportamos o calor, a fadiga do dia todo. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar este último o mesmo que dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos? Porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração de maneira especial, de maneira sobrenatural. Pai querido, como eu fui impactado com esta palavra durante essa semana, Pai, faz do mesmo modo com cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã, Senhor. Pai, que eu diminua e tu cresças, que eu possa ser a sua voz profética nesta manhã. Fala a tua igreja, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos uma grande dificuldade em lidar com essas 2 palavras, justiça e graça. Para muitas pessoas há uma dificuldade de entender, de aprender, de compreender o que essas 2 palavras querem dizer. Há muita confusão até no meio da igreja com relação à justiça e com relação à graça, principalmente nos dias de hoje. E as pessoas se confundem muito com o que é graça e com o que é justiça. São 2 temas que eu e você precisamos nos aprofundar na palavra de Deus e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo discernimento, para que a gente possa entender e compreender o que verdadeiramente Deus considera como justiça e como graça. Sabe, irmãos, eu fico olhando para esse texto, e como eu disse para vocês anteriormente, confessei aqui para vocês que muitas vezes lendo essa passagem, muitas vezes lendo essa parábola, eu não entendi. Como pode um sujeito que começa a trabalhar às 5 horas da tarde, numa colheita, numa vinha, com o sol escaldante na cabeça, como pode um sujeito que começa a trabalhar às 5 horas da tarde receber o mesmo salário, o mesmo ordenado, a mesma diária de um sujeito que começa a trabalhar 8, 9 horas da manhã? E se a gente olhar para a realidade, para o contexto aqui, a gente olha e diz: a injustiça, isso não é correto.
O sujeito que começou a trabalhar às 17 horas, ele tem que ganhar proporcional ao horário que ele começou. O sujeito que começou a trabalhar às 3 horas da tarde, ele precisa ganhar proporcional ao horário que ele começou. O sujeito que começou a trabalhar ao meio-dia, ele precisa ganhar proporcional ao horário que ele começou. E o sujeito que trabalhou o dia todo, ele precisa ganhar proporcional. Só que, irmãos, isso eu estou falando de justiça. Isso é a justiça dos homens. E a justiça é boa. O nome já se chama justiça. E eu fui lá no dicionário ver o que quer dizer justiça. O que o dicionário classifica como justiça. E diz assim: justiça, qualidade, o que está em conformidade com o que é direito e com o que é justo. Reconhecimento de mérito de alguém ou de algo. Olha o que é a justiça. É algo bom. É algo bom. É tudo aquilo que é ligado. É tudo aquilo que está em conformidade com o que é de direito e com o que é justo. Ou seja, justiça é eu receber aquilo que eu mereço. Se eu fiz coisas boas, eu vou receber boas coisas. Se eu trabalhei bem, eu vou receber um bom pagamento. Agora, se eu agi mal, se eu me comportei mal, se eu fiz coisas más, eu vou receber a justiça também. Eu serei penalizado conforme as minhas ações. Isto é justiça. Esta é a justiça dos homens. E muitas vezes esta justiça se manifesta na nossa vida por intermédio e permissão de Deus. Agora, irmãos, existe algo muito especial, existe algo sobrenatural. Hoje nós vamos tomar a ceia, e se tem um exemplo maior de graça sobre a minha e a sua vida, é a obra na cruz do Calvário. Eu sempre digo isso e sempre vou falar: nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados ao inferno, mas a graça imerecida nos alcançou. O Senhor nos tirou do lodo do pecado, nos tirou do inferno e fixou os nossos pés na rocha, que é Jesus, e nos livrou de todo jugo de condenação. Por quê? Porque merecíamos? Não, porque a sua graça abundante nos alcançou. Isso é graça, favor imerecido para mim e para você. Isso é graça, não tem nada a ver com justiça. Não tem nada a ver com justiça. Graça é algo imerecido. Merecíamos a morte, merecíamos o inferno, merecíamos uma eternidade no inferno. Mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor se manifestou sobre nós. A graça do Senhor chegou até mim. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Isso é graça. Isso é graça. E nós, irmãos, temos um pouco de dificuldade para lidar com isso, para entender isso. E esta parábola, irmãos, eu não consigo achar um texto na Bíblia, eu não consigo achar um texto na palavra de Deus que discorra, que explique melhor, mais didático do que esse, para explicar para mim e para você, para contextualizar para mim e para você o que é graça e o que é justiça. Que coisa linda, irmãos, quando a gente olha para o exemplo da cruz. Jesus estava crucificado lá em Lucas, no capítulo 23. Jesus está crucificado com mais dois homens, dois pecadores, dois ladrões. E naquele tempo, irmãos, se existia uma morte humilhante, se existia uma morte cruel, uma morte que degradava a moral da pessoa, era a morte de cruz. E Jesus estava ali entre dois ladrões. Só que aqueles dois ladrões estavam pagando, estavam
recebendo a justiça pelos seus atos que eles haviam feito. Haviam roubado, haviam cometido crimes, mas Jesus não. Jesus estava pagando pelo meu e pelos seus pecados. Pastor, quando aconteceu aquilo, nós não tinha nem nascido. Tolice sua. A Bíblia diz que nós já nascemos com a natureza má e perversa. Jesus pagou na cruz há 2000 anos atrás pelos pecados que você já haveria de cometer. Aleluia! E Jesus está crucificado ali. E ali um dos ladrões, ele começa, a Igreja Católica o chama de Simas, né? A Bíblia não cita, mas a Igreja Católica o batizou como Simas. E ele começa a tripudiar em cima de Jesus. Ele começa a dizer: olha, se tu realmente é Deus, se tu tem um reino, salva-te a ti mesmo. Vamos, libere-se aí dessa cruz e salve a nós também. E o outro ladrão, que a Igreja Católica chama de Dimas, ele repreende a esse outro e diz a ele: pare com isso, nós estamos aqui porque merecemos. Agora este homem é um homem santo, ele não merece o que está acontecendo com ele. E aí na mesma hora ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, quando chegares em teu reino, tendes misericórdia de mim, lembre-se de mim. Jesus olha para aquele homem, irmãos, um pouco antes de partir. Jesus olha para aquele homem e diz: ainda hoje estarás comigo no meu reino. E aí, irmãos, a gente não consegue compreender um homem que roubou. A Bíblia diz que era um ladrão, um homem que roubou a vida inteira, um homem que estava pagando crucificado, sendo morto por causa dos seus crimes. Mas aquele homem, por se arrepender e clamar pela misericórdia de Jesus, naquele mesmo dia esteve com o Senhor no seu reino e está até hoje. Olha que graça maravilhosa. Isto é graça, isso não é justiça. A justiça para ele era morrer e ir para o inferno. Entretanto, a graça do Senhor alcançou aquele homem ao ponto dele estar com Jesus naquele mesmo dia. Isso aqui é só uma exemplificação, irmãos, para que eu e você possamos entender que é graça, é um favor imerecido, é recebermos aquilo que não era para nós recebermos. E aí, olha o que acontece aqui. Qual o contexto? O que está acontecendo aqui? Voltando para o texto de Mateus 20. O que está acontecendo aqui? Naqueles tempos, Jesus, ele fala essa parábola, mas é uma parábola contextualizada com o momento que as pessoas viviam ali. Jesus não viajava e contava uma fábula, contos de fadas. Não, ele contava as parábolas com o contexto daquilo que aqueles homens, que as pessoas viviam, que as pessoas que o ouviam, o contexto da vida delas. E o que estava acontecendo aqui, irmãos? Os grandes proprietários, os donos das vinhas, o que acontecia? Eles tinham funcionários. Eles tinham funcionários que trabalhavam para eles o ano todo. Isso acontece até hoje. As pessoas que são do interior aqui, do interior do país, sabem disso. Nós temos aqui até alguns que já trabalharam em plantação, lavoura. Quantos tem aqui que já trabalharam em plantação, lavoura? Olha lá no fundo, Elias, o seu Jair, o Antônio, né? Nós temos aqui gente que já trabalhou na lavoura. E o que acontecia? Na época da colheita da vinha, aqueles funcionários fixos não eram suficientes para a colheita. E o que acontecia? Os donos das vinhas contratavam funcionários para a colheita. E volto a dizer, isso acontece até hoje. As usinas de cana, as empresas, hoje cada vez menos, né, por causa da tecnologia. O agronegócio no Brasil está explodindo ano após ano, e a tecnologia isso tem diminuído, mas em algumas regiões existe até hoje. E esses homens eram contratados. E o que acontecia aqui? Estes homens, diz o texto, que eles ganhavam, os funcionários contratados pelos donos das vinhas, pelos donos das propriedades, eles ganhavam um pouco mais do que aqueles que trabalhavam por diárias. Só que aqui, irmãos, diz o texto que esses funcionários contratados recebiam de salário 1 denário. E quanto que era 1 denário?
Um denário era uma moeda de prata com pouco menos de 4 gramas de prata, pouco menos. E era um salário baseado numa moeda romana, que era o salário pago por dia para um soldado romano. Ou seja, era um salário digno, era um bom salário. Para uma pessoa sem muita instrução, para uma pessoa que ia fazer um trabalho braçal, para uma pessoa que não tinha uma outra profissão. Então era um bom salário. Então as pessoas iam para esta praça, como diz o texto, e elas ficavam ali. Era um mercadão, era uma praça onde havia comércio, e as pessoas ficavam ali à disposição para serem contratadas pelos senhores das terras para irem trabalhar durante o dia fazendo a colheita. E ao final do dia eles recebiam aquele denário. Mas olha que coisa interessante, irmãos. E eu queria que você acompanhasse comigo aí, versículo 6 e versículo 7. Saindo por volta das 17 horas, hora 10ª, é o finalzinho do dia. Eles trabalhavam aproximadamente até as 6 horas da tarde. E a hora 10ª era 5 horas da tarde. Olha que coisa doida, irmãos. Mas o evangelho é doido mesmo. Olha que coisa louca. E saindo por volta das 17 horas, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou: por que vocês estão aqui desocupados? E qual foi a resposta deles? Qual foi a resposta deles? Versículo 7. Porque ninguém nos contratou. Nós estamos aqui porque até agora ninguém nos contratou. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eles estavam ali o dia inteiro, João, esperando uma oportunidade para trabalhar. Já eram 5 horas da tarde e eles permaneciam ali firmes. Permaneciam ali firmes, na esperança de que alguém chegaria, talvez por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. Alguns dissessem: vamos embora, já passou, ninguém vai mais nos contratar, metade do dia já foi embora. Outros às 3 horas da tarde já foi embora, já é 3 horas da tarde. E às 5 horas, irmãos, só permaneceram os fiéis. E sabe o que moveu esses homens? A esperança. Eles estavam movidos pela esperança. Talvez algum ali, algum fiel, algum com o coração queimando deve ter dito: vamos esperar. Eu estou sentindo que hoje nós seremos abençoados. Eu estou sentindo que hoje Deus há de enviar um bom homem, um bom dono de terra para nos abençoar. E eles permaneceram ali firmes, não desistiram, permaneceram firmes, esperando. 5 horas da tarde, havia mais 1 hora de trabalho, mas a esperança moveu o coração daqueles homens, crendo: nós seremos abençoados, o Senhor há de enviar alguém para nos abençoar. Irmão, é assim a nossa vida. Quando nós menos esperamos, o Senhor vem e derrama a sua graça sobre nós. Quando menos esperamos, a bênção do Senhor nos atinge como uma bomba, e pá, e a gente não entende. Eu achei que estava tudo perdido, eu achei que não tinha mais jeito, eu achei que não tinha mais solução, e a bênção vem e nos abraça. Sabe, irmãos, eu aprendo aqui que no reino de Deus a esperança precisa mover o nosso coração. Não chegou hoje, pode chegar amanhã, não veio ontem, pode vir hoje, não aconteceu esse ano, pode acontecer no ano que vem, não realizou agora, pode ser daqui a pouco. Espere, mantenha-se firme, não desanima, tenha esperança. Estes homens foram movidos pela esperança de que um dia o Senhor olharia para eles. E depois vocês vão entender o porquê. Ontem eu fui pescar. Deixa eu ver os pescadores aqui. Quantos pescadores tem aqui? Ontem eu fui pescar. Semana passada o peixe perdeu. Eu falei: deixa eu pegar peixe também. Eu fui pescar ontem. Foi eu, o Zelito. O Zelito é pescador bom, tem molinete, tem tudo. E foi meu sogro. E nós chegamos lá, irmãos, por volta de 8h30 da manhã no pesqueiro. E
E nós armamos lá toda a nossa tralha, tal, estava umas 6 varas, né, Zé? Armamos lá umas 6 varas, umas 3 com molinete. E na primeira hora, irmãos, nós não pegamos nada. A primeira 1h30, nós estávamos lá com boas iscas, com ração, 2 tipos de massinha, estava com a tralha toda bem montadinha. Na primeira 1h30, não pegamos nada. E aí a primeira fisgada na vara, irmãos, era um peixe tão grande que quebrou a vara. Na segunda fisgada, quebrou a linha. Ó, o Zé está ali, ó. O Zé está ali no fundo, o Zé é testemunha. Na segunda fisgada, quebrou a linha. Só que aí nós pegamos o primeiro. Foi o bagre, Zé? Foi o tambaqui. Pegamos o bagre. Aí logo na sequência pegamos o tambaqui. Aí depois pegamos o bagre. Aí depois pegamos outro bagre. E assim foi. Mas sabe, irmãos, a vida espiritual é como a pescaria. Precisa ter paciência, perseverança. Tinha um grupo na nossa frente, tinha um japonês e um outro cara, eles pegavam toda hora, o equipamento toda hora. Só que em contrapartida, tinha um outro casal, um casal de idade no cantinho ali, e eu vi eles o tempo todo ali. Nós chegamos, eles foram embora uma meia hora antes da gente, e nós não vimos eles pegar nem um peixe. Mas é paciência, perseverança. E a pescaria nos ensina isso, que o reino de Deus é como uma pescaria. Nós precisamos ter paciência e perseverança. Talvez hoje não aconteça nada, talvez na primeira 1h30 não aconteça nada, mas de repente vem aquele tambaqui desse tamanho, mas de repente vem aquilo que você está esperando desse tamanhão, de repente é tão grande que até estoura a linha. O Senhor está dizendo, ó, tá vendo? Ó, eu estou de olho, não aconteceu ainda, ó, mas eu estou te dando sinais. Fica atento, fortalece a linha aí, pega uma vara melhor, porque eu estou preparando coisa boa para você. A linha quebrou, ó, fica atento. É assim, irmãos. Eles permaneceram lá, movidos pela esperança. Movidos pela esperança. Agora e o porquê? Olha o que diz no versículo 7. Você vai entender. E talvez muitos aqui se incluam neste grupo de pessoas. Olha o versículo 7. Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. E lhes disse, o dono da vinha, o contratante: e de vocês também, vão para a minha vinha, eu quero que vocês trabalhem lá. Eram 5 horas da tarde. Você já pensou nisso, irmãos? Você contratar alguém para trabalhar na sua lavoura ou em algum negócio seu, é até às 6. Você contrata o camarada às 5 horas da tarde, fala, eu quero que você vá lá, até às 5. O encarregado da vinha, ele diz, olha, já são 5 horas da tarde. Ele diz, por que vocês estão aqui até agora? Por que vocês estão aqui até agora e não estão trabalhando? Ele diz, porque ninguém nos contratou. Nós estamos aqui na esperança de que apareça um homem bom, um homem generoso e nos dê uma oportunidade. E aqui é o segredo, irmãos, do reino dos céus. Aqui é o segredo, irmãos, da graça imerecida de Jesus. Aqui é o segredo dos olhos maravilhosos de Jesus sobre a mim e sobre a sua vida. Ele é aquele que não desiste de ninguém. Ele é aquele que não desiste de ninguém. Sabe por quê, irmãos? A colheita, ela é ligada a homens fortes, a homens jovens, a homens de boa reputação. Estes que ficavam até o final sem serem contratados eram homens mais velhos, pessoas mais velhas, mais cansadas, pessoas que não tinham boa reputação. Sabe por quê? Porque lá atrás haviam pisado na bola, haviam cometido algum erro, roubado, trabalhado mal, não cumprido o compromisso, tinham má fama. Então os donos das vinhas, quando chegavam para contratar, eles pegavam quem? Pegavam os mais jovens, os mais fortes, os que tinham boa reputação. E toda essa turma ficava à margem, só era contratada se não tivesse esses outros. Mas deixa eu falar um negócio para você, irmãos.
Nós temos um Deus que não faz acepção de pessoas. Talvez hoje aqui você esteja achando: eu não sirvo para mais nada, eu estou velho, o meu passado me condena, o que eu fiz lá atrás, a minha reputação. Pare com isso, pare com isso. Ainda que seja na hora 1:15, às 5 horas da tarde, ainda é tempo. Deus não desiste de você, Deus não vira o rosto para você, Deus jamais vai desistir de você, jamais. É como quando nós jogávamos bola, né? Eu me lembro que isso aconteceu semana retrasada. Eu estava na praia, e quando foi no finalzinho da tarde lá, a molecada: vamos jogar bola e tal, e mais os pastores lá, e a gente foi jogar bola na praia. E aí os dois garotos lá: vamos escolher. E aí, irmãos, aquele negócio, né? Quem já brincou, as meninas que brincam de vôlei aí também, até futebol, é aquele negócio, né? 2 tiram para o ímpar, e aí aquele negócio: quero fulano, eu dou ciclano e tal. E quais são os escolhidos primeiros? Quais são os escolhidos primeiros? Os que jogam melhor, os que são mais jovens, os que são mais fininhos, ou os que têm boa reputação, boa fama. Irmãos, eu sou meio perna de pau, mas eu tenho uma boa reputação. Eu posto um monte de coisa jogando bola. Quando a gente está no campeonato, eu posto foto e tal, eu posto um monte de coisa de time. Então, a minha fama é de um cara que sabe jogar bola. E aí, quando começou a escolher lá, os meninos começaram a escolher, filho do pastor, eu fui o segundo a ser escolhido. E aí eu sabia, eu conhecia todos, eu sabia quem jogava e quem não jogava. Aí eu ficava no ouvido do menino: pega esse joga bem, pega aquilo, pega fulano, pega... Nós fizemos um time legal lá, porque eu sabia de todos. E aí, irmãos, os mais perna de pau, os gordinhos, ficaram pro final, porque não tinham fama. Só que esses que ficaram pro final, tinham alguns bons de bola também, só que eles não tinham uma reputação de que eram bons de bola. E aí a gente brincou, foi divertido e tal, e foi muito gostoso. E sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, irmãos, que nós temos um Deus, nós seres humanos, nós fazemos a avaliação por aquilo que vemos, por aquilo que conhecemos, por aquilo que enxergamos, ou por aquilo que ficamos sabendo. Agora o nosso Deus não, o nosso Deus é aquele Deus que conhece o nosso coração. Para a vinha, para a colheita, os homens escolhiam os mais fortes, os de boa reputação, os mais jovens. Mas o Senhor do seu reino, Ele escolhe a todos aqueles que estão dispostos a receberem como Senhor da sua vida. Essa parábola é maravilhosa. Essa palavra fala a respeito do reino de Deus. Essa palavra fala a respeito de mim, a respeito de você. Glória a Deus. Essa parábola é maravilhosa. E aqui o Senhor está dizendo, quando Ele olha para aqueles homens, aquele Senhor diz para aqueles homens às 5 horas da tarde: venham, eu quero que vocês estejam na minha vinha ainda hoje, trabalhando. Sabe o que representa para mim e para você? É o Senhor dizendo para mim e para você: eu conto com você. Eu conto com você. 45 do segundo tempo, mas eu conto com você. Que coisa maravilhosa. Vai lá para o versículo 9. Olha o que diz aí, versículo 9. Versículo 9 diz assim: vindo os da hora das 17 horas, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensavam que receberiam, porém, também o que recebiam, que receberam o do denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Eles chegaram, viram que aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam um denário. Eles imaginaram: nós começamos a trabalhar mais cedo, nós vamos receber 4, 5 denários, ou vamos receber no mínimo 2 denários. Versículo 11: mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo o Senhor pagou eles igual a nós,
nós suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Estão dizendo, ó, eles trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor está pagando para eles 1 denário. Nós estamos aqui desde cedinho, enfrentamos esse sol todo, esse cansaço todo, e o Senhor também vai nos pagar 1 denário. E aí o que acontece? É o que o proprietário diz. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. O que eu combinei com você? Não foi 1 denário? Estou te pagando o que eu combinei com você. Agora, o que eu faço com os outros funcionários, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu bem entender. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Os jovens, aqueles que haviam começado a trabalhar de manhã, eles estão dizendo assim: Senhor, pratique justiça. E Deus está dizendo: não, eu quero praticar graça. E eles estão dizendo: Senhor, pratique justiça conosco, pratique justiça com eles. E ele diz: não, com vocês eu estou praticando a justiça, com os mais velhos eu quero praticar graça. É assim na nossa vida, irmãos, é assim na nossa vida. Muitas vezes não entendemos, merecemos a justiça, mas o Senhor vem e pratica graça. É assim que Deus faz. O Senhor diz a ele: irmão, meu querido, eu estou sendo injusto com você. O que eu combinei com você lá pela manhã? O Senhor combinou que pagaria 1 dracma, 1 denário. 1 denário. Eu não estou cumprindo o que eu... Sim, o Senhor está cumprindo. Agora, o que eu vou fazer com esse que começaram a trabalhar depois é problema meu. O dinheiro é meu. Sabe o que mostra isso para mim, irmãos? Isso mostra para mim que muitas vezes o ser humano cria expectativas erradas. Verdade. A expectativa deles era, nós trabalhamos muito mais, vamos receber muito mais. Eles trabalharam menos, eles irão receber menos. Esta é a expectativa humana. A expectativa de Deus é completamente diferente. Aleluia! Agora, irmãos, a gente precisa entender, na nossa vida, muitas vezes nós rompemos relacionamentos. Muitas vezes estamos sofrendo, passando por amargura, depressão, porque criamos expectativas com pessoas, criamos expectativas com situações. E muitas vezes as expectativas que nós criamos eram uma expectativa errada. Olha aí. Aquela pessoa que você se revoltou, aquela pessoa que você virou a cara, aquela pessoa que você rompeu o relacionamento, nem entende o porquê você não quer mais se relacionar com ela. Mas você criou uma expectativa no seu coração que era completamente diferente da expectativa da outra pessoa. Então isso mostra para mim e para você, nós precisamos tomar cuidado com as expectativas que nós criamos no nosso coração em relação a todas as coisas. Cuidado com a expectativa que você cria com relação ao seu casamento. Cuidado com a expectativa que você cria com relação aos seus filhos. Cuidado com a expectativa que você cria com relação à igreja. Cuidado com a expectativa que você cria com relação a todas as pessoas, até comigo. Você precisa tomar cuidado. Se tem uma pessoa, sempre digo isso, se tem uma pessoa que o diabo quer usar para te decepcionar, para te entristecer, sou eu. Se existe uma pessoa que o diabo quer usar para decepcionar o seu coração, é o pastor da tua igreja, que você gosta tanto, que às vezes você traz até um bolinho, você traz um agradinho. Se tem alguém, sou eu. Agora, qual a expectativa que você cria no seu coração em relação às pessoas, em relação às situações? Isso nos ensina muito aqui. Eles estavam inquietos, eles estavam se sentindo injustiçados, não porque eles estavam recebendo menos, eles estavam se sentindo injustiçados porque os outros estavam ganhando igual a eles. E qual o problema disso? Sabe qual o problema disso, irmãos? Se chama inveja. Eles estavam com inveja. Sabe, nós temos dificuldades, muitas
Quantas pessoas têm dificuldades em lidar com o sucesso do outro, ou com a graça e a misericórdia do outro? Olha aí. Às vezes acontece, já contei para vocês, irmãos. Uma vez isso não me contaram, eu estava lá, eu vi. Que eu não ouvi, não, me contaram a história de um amigo, não, eu estava lá. Um dia eu estava em Vila Velha, no Espírito Santo. Fui visitar um cliente, já contei isso aqui há um pouco tempo atrás. E aí eu fui visitar 2 clientes, um em Vila Velha e o outro em Serra. O Espírito Santo são 3 cidades grandes assim. É um triângulo, né? Vitória, Vila Velha e Serra, as 3 maiores cidades do Espírito Santo. Peguei um avião de manhãzinha, fui para lá, fui visitar de manhã o meu cliente de Serra, e à tarde fui almoçar e passar a tarde com o meu cliente de Vila Velha. O meu voo para voltar no finalzinho, era bem tarde, umas 9 horas da noite. Aí ele falou: rapaz, você podia ir para o culto comigo, tem um culto 6 horas e tal, vamos lá, crente, né? Assembleia, avivada. Eu falei: opa, vamos lá, quero dar uns repepé hoje aí. Aí nós fomos no culto 6 horas da tarde. Aí começou um culto avivado lá, e vocês sabem a Assembleia. Deixa eu ver os assembleianos aqui, a Sônia está ali. E a Assembleia, vocês sabem, né, irmão? Oportunidade para todo mundo. É um que vem e canta um corinho, é outro que dá um testemunho e tal. E aí um está contando um corinho, o outro está contando testemunho. Aí ele me apontou, um baixinho, todo engravatadinho lá, ele me apontou ali e disse assim: ô Josimar, tá vendo aquele carinha ali, de terno assim, descansado? Eu falei: tô. Ele falou assim: esse cara ali, ele era o maior traficante aqui de Vila Velha. Nós ganhamos ele para Jesus, uma bênção. Ele é diácono, cooperador aqui, o homem é uma bênção. Ele foi caterreiro, ficou muitos anos preso. Aí ele falou assim: tá vendo aquele outro que está do lado dele ali, de terno assim, descansado? Eu falei: tô. Então aquele outro veio aqui na igreja para matar ele, veio armado para matar ele. Mas quando chegou aqui, a graça de Deus. Aleluia! Aí sabe o que aconteceu? Aquele que ia morrer está discipulando que ia matar. Agora os 2 são cooperadores aqui, ó. Se eu vi, irmão, só que eu vi, ninguém me contou não. Eu estava lá. Isso é a graça de Deus. Agora, voltando para aqui, para a vida desses trabalhadores. Para muita gente é inconcebível que o maior traficante de uma cidade se converta. As pessoas olham desconfiadas: será que esse homem se converteu? E pior, será que o adversário dele, o inimigo dele, se converteu também? Ou eles estão armando alguma tramóia aqui para nós? Olha aí. Os homens estavam lá há muito tempo, dando grandes testemunhos. Aleluia! Nós temos dificuldades, irmãos, para lidar com a graça imerecida dos outros. Olha aí! Nós temos muitas dificuldades para lidar com a graça imerecida dos outros. E nós temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Verdade. Porque a gente quer justiça. Errou, justiça. Errou, justiça. Errou, justiça. Mas e nós? Olha aí. E os nossos filhos? Uma vez uma irmã me ligou chorando em casa. Chorando, desesperada. Ai, pastor, porque o filho de um pastor havia errado. E ela ligou desesperada: ah, pastor, porque o comportamento dele, ele tinha que ter falado de púlpito, ele tinha que isso, ele tinha que ter feito isso, aquilo outro. Aí eu disse: irmã, ele está tratando o filho com graça e misericórdia. O filho está sendo tratado, o filho está sendo cuidado. Agora, e se fosse a sua filha tivesse cometido o mesmo erro, como que você trataria? Ela ficou muda. Aí eu disse isso a ela. Falei: o peso da justiça na vida do outro é fácil. Agora, o exercício da graça e da misericórdia na vida do outro é difícil. É exatamente o que estava acontecendo aqui, irmãos. E depois que eu disse isso para ela, ela ligou chorando, com uma paladina da justiça. Nós éramos amigos, era de outra igreja, né? Nós éramos amigos e fazia uns trabalhos para nós. E aí, quando eu disse isso a ela, a conversa encerrou. Ela não teve mais argumento. Olha aí. Porque eu falei: você está querendo pesar, está querendo que a justiça seja pregada no filho dos outros. Agora, se fosse dentro da sua casa,
Como seria? Olha aí. Nem era um pecado grave, tão grave assim. Então, o que está acontecendo aqui com esses trabalhadores é a mesma coisa. Primeiro criaram uma expectativa errada, e depois se incomodaram com a graça e a misericórdia na vida do outro. E olha o que diz no versículo 15: porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os olhos porque eu sou bom? Olha aí. O que vocês estão discorrendo entre vocês? Não é justo eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou os olhos de vocês são maus? Então, essa é a diferença, irmãos, da graça e da misericórdia. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui para a gente findar e depois tomar a ceia. Eu aprendo aqui, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, irmãos, que Deus ama a todos nós. Aleluia. Sem distinção nenhuma. E Ele ama a todos nós de maneira igual. Ele não me ama mais porque eu sou pastor, e ama menos o Elias, que começou a caminhar com Deus há pouco tempo. Ele não me ama mais porque eu sou pastor, e ama menos o Marcelo porque tem uma caminhada menor do que a minha. Não, Ele ama a todos. Aleluia. Alguns Ele chama às 8 horas da manhã. Outro Ele chama ao meio-dia. Outros Ele chama às 3 horas da tarde. E outros a graça alcança às 5 horas da tarde. É assim que Ele faz, meu irmão. Talvez você está olhando para a sua vida aí, ó, e dizendo: para mim já passou, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, para mim aquelas coisas que eu fiz lá atrás, a minha fama. Ele está dizendo: não, eu quero te tratar da mesma forma. Aleluia. Que eu trato aqueles que eu chamei lá no começo. Olha. Aqueles que tinham boa fama, aqueles que tinham boa saúde, aqueles que tinham vigor físico, aqueles que tinham boa reputação. Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Oh, aleluia. O reino de Deus, irmãos, existe e tem lugar para todos. Verdade. Sabia disso? O reino de Deus existe e tem lugar para todos. Para a gente findar e orar aqui. O dono da vinha, ele representa o próprio Deus. Verdade. Essa parábola é maravilhosa. Depois você lê na sua casa com calma. O dono da vinha, ele representa o próprio Deus. A vinha é o reino de Deus. Os trabalhadores somos nós. Aleluia. E o denário, pagamento, é a vida eterna. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã de ceia? Glória a Deus. Que Ele quer liberar o denário para todo mundo. Aleluia. Uns chegaram depois. Uns estão com a vida estrupiada ainda. Outros estão com uma fama. Outros estão cansados e desanimados. Aleluia. Mas Ele está dizendo: ó, o denário, a vida eterna, eu tenho para todos. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que a banda viesse.